Continuando com os pequenos textos, grandes verdades, veremos hoje Jeremias capítulo 29, versos de 11 a 14. O texto diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Esse texto, o profeta Jeremias escreve aos judeus que se encontram no cativeiro, aos judeus que foram levados cativos para a Babilônia. É interessante que, quando o povo estava para ser levado para o cativeiro, Jeremias profetizou e disse que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Mas apareceram falsos profetas e esses falsos profetas tentavam trazer palavras de ânimo às pessoas. E eles diziam: olha, Deus vai restaurar o povo, todos os utensílios do templo serão trazidos. E Jeremias falou: olha, não é bem assim, não é o que Deus falou. Mas os falsos profetas se levantaram, muitas vezes espancaram Jeremias, dizendo que isso ia acontecer, e isso nunca aconteceu. E nunca aconteceu por quê? Porque Deus tinha dito que era exatamente 70 anos de cativeiro que eles iam ter. E nesse contexto, Deus diz ao povo: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Olha, um povo no cativeiro, na escravidão, e Deus diz: olha, eu tenho planos de vocês prosperarem. Mas como se prospera no cativeiro? Como se prospera sendo dominado por um outro povo? Por alguém que o desterrou, que o levou da sua terra para a terra deles? Mas vamos pensar uma coisa. Daniel era um dos cativos e ele chegou a ser a segunda pessoa no reino da Babilônia. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram guindados à posição de comando no Império Persa, no Império Babilônico. Então, Deus tinha esse projeto e Deus fez isso com aqueles homens. Não só isso, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Como nós, seres humanos, somos carentes de esperança. Como precisamos de ter esperança. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem vida. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas se você tiver esperança de que algo vai acontecer, de que Deus vai agir, de que a situação vai mudar, você consegue sair dessa situação. Já ouvi um comentário de alguém que trabalha com crianças, com meninos em situação de rua. E essa pessoa, ela disse o seguinte, que a pior coisa que tem nas crianças em situação de rua e nos meninos de rua é que eles não têm nenhuma esperança. Aliás, eles têm uma certeza que vão morrer antes dos 20 anos. Por isso, a vida para eles não faz nenhum sentido. E nosso Deus é o Deus da esperança. Ele quer nos dar esperança. Muitas vezes estamos passando por uma situação difícil, mas Deus sempre tem uma esperança para nos dar. E quando a humanidade estava sem nenhuma esperança, Ele enviou Jesus. E Ele sempre faz isso. E nós temos a esperança viva. E Deus continua dizendo: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus exige exclusividade e Deus requer entrega. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós buscamos a Deus com toda a nossa vontade, Deus age. Deus faz a vontade dele e Deus faz a vontade dele porque ele é fiel. Por isso, não basta buscar a Deus, precisamos buscar a Deus de todo o coração. O escritor Eugene Peterson dizia o seguinte: o desespero humano é o limite da atuação de Deus. Porque quando estamos desesperados, nós buscamos a Deus de todo o coração, de toda a força. E é isso que precisamos fazer. Precisamos buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. E Deus diz que quando nós o buscarmos assim, nós o encontraremos. O verso 14
eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus é um Deus que se deixa achar. Nós não sabemos orar. O apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede por nós porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir. Mas quando nós buscamos de todo o coração, o Espírito Santo trabalha como tradutor e como intérprete e leva as nossas palavras até Deus. Por isso, precisamos entender essas verdades. Deus conhece os planos que Ele tem a nosso respeito. E são sempre planos de prosperidade e nunca de dano. Deus quer que nós tenhamos esperança, porque Ele é o Deus da esperança. E Ele ainda nos dá um alento a mais. Nós vamos clamar a Ele, vamos orar a Ele, Ele vai nos ouvir. Mas Ele sempre nos ouve, Ele só nos ouve quando nós o buscamos de todo o coração. E nós nunca saberemos fazer da forma correta, mas Ele se deixa achar por mim e por você. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.